Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe de forma rica e abundante. Amém, povo de Deus? Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, fala dos pastores infiéis. Pastores infiéis. Infidelidade, você sabe que é dizer que ama um, mas estar com outro, né? É falar com a boca o que não está dentro do coração. Isto é infidelidade. E aqui diz aqui, olha: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não apacentarão aos pastores as ovelhas? O Senhor mandou dizer aos pastores o seguinte: ai de ti, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Ou seja, ai daqueles pastores que só cuidam de si próprio, que só se preocupa com si próprio, que só se preocupa com seus próprios interesses, que só se preocupa com seus benefícios, que só se preocupa com seus próprios cuidados. Deus está falando para esses pastores. Eu sou pastor, então Deus está falando também essa mensagem para mim, para todos nós que somos pastores. Ai dos pastores que se apacentam a si próprios. Não apacentarão aos pastores as ovelhas? Deus está fazendo a pergunta. Deus está falando: não apacentarão os pastores as ovelhas? Apacentar quer dizer acalmar, cuidar, zelar, né? Tudo isso referente à palavra cuidar, zelo, primazia. Cuidar das ovelhas, com seus sentimentos, se preocupar com o sentimento das ovelhas. Nesse universo de ovelhas, quando, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja e as pessoas que frequentam aquela igreja na qual Deus me colocou, elas são ovelhas que Deus me confiou a mim. Mas eu também, como pastor, sou ovelha também. O fato de ser pastor não me tira, né, a condição de ovelha, porque existe uma liderança acima de nós. E quem cuida de todos nós é o Senhor Jesus. Ele é o nosso bom pastor. É que o Senhor Jesus, ele cuida do bispo, do obreiro, do diácono, de todos. Amém, pessoal? No 3 diz assim: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Deus está dizendo o seguinte: o pastor, ele não pode querer viver dos benefícios que as ovelhas dão e, no entanto, desprezar a ovelha. É aquela história, né? A ovelha, para muitos pastores, só serve, só presta quando fornece a lã. Tosquiou, tirou a lã, então, a partir daquele momento, aquela ovelha não presta mais. Ela vai voltar a prestar quando a lã crescer novamente no seu corpo. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Isso que é o triste. Meu amigo, minha amiga, você que é pastor, você que faz obra de Deus, olha como Deus está falando com a gente, comigo também. Nós temos que ter zelo pelas ovelhas. Nós não podemos querer usar as ovelhas, desprezar as ovelhas e agir com as ovelhas de forma interesseira. E ainda há muitos que são cruéis, além de não dar o carinho, porque um dos piores torturas, vamos dizer assim, como é que eu posso te explicar? Maltrato, isso. Um dos piores maus tratos que você pode fazer para alguém é o desprezo, quando você despreza, quando você ignora. Não tem coisa pior para uma ovelha, é quando ela se sente ignorada, desprezada. É você jogar a ovelha na mão de Satanás. E essa ovelha vai ser cobrada de você. Você que é pastor, que está desprezando o seu rebanho, que está desprezando a sua ovelha, saiba que Deus vai cobrar de você. Deus não deixou essa passagem aqui em Ezequiel 34, não foi à toa. Foi para todos nós que fazemos a obra de Deus. E assim diz, no 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ou seja, quando você não cuida da ovelha, a ovelha fica à mercê de todas as feras do campo, ou seja, de todas as artimanhas de Satanás. Meu querido, minha querida, meu pastor, cuide da sua ovelha. Cuide daquela ovelha que Deus confiou a você.
Não importa se você está numa igreja de 10 pessoas, 5 pessoas, 1000 pessoas. Não importa se a sua igreja é muito cheia, muito vazia. O importa é que todas as pessoas que estão ali dentro foi Deus que colocou. São almas que você precisa cuidar e zelar por elas. Amém? Aí diz aqui no 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para toda a esfera do campo, por não haver pastor. E que meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Olha o que Deus está falando aqui, é muito forte. Tem pessoas que se acham donas das ovelhas. Tem pessoas que se acham donas das pessoas a ponto de querer escravizá-la. Mas Deus está falando isso. Deus vai retirar essas ovelhas de você, pastor. Se você não cuidar dessas ovelhas, se você não cuidar desse povo, Deus está falando aqui, ó. Está falando aqui, Deus é muito bem claro, glória a Deus. Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo, ou seja, limite, no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo, ou seja, vão perder. É lícito que o pastor viva da obra de Deus, é lícito, é permitido, Deus permite que nós pastores usufruamos daquilo que a obra de Deus permite, amém? Mas o que não é lícito é o pastor querer usar os benefícios financeiros da obra de Deus e desprezar, ignorar, maltratar as ovelhas. Isso Deus não se agrada. E Deus fala aqui, olha, só para terminar, ainda no 10, livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não sirvam de pasto. Ou seja, Deus está falando aqui, se você não cuidar dessas ovelhas, se você não cuidar do seu rebanho, se você não cuidar do seu povo, pastor, Deus vai livrá-las de você. Deus vai tirá-las de você e vai dar para quem quer cuidar delas de verdade. Deus vai tirar essas ovelhas de você e vai dar para alguém que queira cuidar delas de verdade. Não se engane. Não se engane por ver sua igreja lotada. Não se engane por ver sua igreja abarrotada. Deus não está preocupado com uma multidão, com uma igreja lotada. Deus quer pessoas salvas. Deus não quer igreja lotada. Deus quer uma igreja salva. Porque muitos estão dentro da igreja perdidos, sem salvação, sem saber o que é nem salvação. Muitos buscam a igreja hoje em dia por questões financeiras, para idolatrar homens. E isso não está agradando a Deus. Isso não está agradando ao Senhor. Eu não sei nem por que eu parei aqui. Já estava saindo já, mas Deus sabe todas as coisas. Essa palavra eu me coloco para mim também como pastor, para que acenda seu temor no meu coração e eu jamais despreze nenhuma ovelha. E eu jamais haja com ganância diante de nenhuma ovelha. Jamais. Amém? Que Deus conserve o teu coração, pastor. Que Deus te abençoe. E se você tem usado as ovelhas de forma indevida, que Deus abra os seus olhos e passe a cuidar dela. Não é pecado você ter um bom carro, não é pecado você ter uma boa casa, não é pecado. Pecado que não agrada a Deus é você querer usar tudo que a ovelha dá e desprezá-la, maltratá-la, humilhá-la. Isso não agrada a Deus e Deus vai estar contra você e vai tirar as ovelhas de você se você não abrir seus olhos. E você vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra de alguma forma sirva para você e que você permite que ela, se for o caso, entre no teu coração em nome de Jesus. Amém? E graças a